Vamos voando conversar com ela. Tá tão linda, tão elegante, doutora Carla Bortolotto, bem-vinda. Obrigada, Carol. Sempre um prazer. Ah, não, preciso mostrar. É meu. Olha como ela tá muito linda. Pra vir ver a Carol. Ela tá sempre linda, mas olha que elegância, menina. Combinando, a gente tá com tom. Sainha, a gente nem adorei. fala e combina o tom, hein? Tá vendo, ó? Tá muito Obrigada, elegante, Carol. doutora Carla. Agora, essa pauta eu achei muito legal, porque a gente sabe que cirurgia plástica é muito bacana, as pessoas levam um tempo até para decidir se vão optar por ela, mas se a gente tem outros caminhos para corrigir imperfeições, poxa vida, eu acho que a gente diminui riscos. E isso, mais uma vez, é ser inteligente. Então, hoje você trouxe uma proposta que tem mudado aí, né, essa parte de imperfeições e correção, utilizando um produto. Isso. Eu acho que a cirurgia plástica, ela tem a indicação, nunca vai deixar de ter. Mas eu acho que é bom a gente ter opções para oferecer para o paciente de procedimentos invasivos para a estética, para melhorar a face, evitar a flacidez, porque a gente vai caindo, né, Carol? A gente vai caindo, vai formando as rugas, vai formando a flacidez, que é o que mais incomoda o paciente, quando ele procura um tratamento estético. Então ele vem com o jeitinho. Tem como fazer esse efeito? Tem como fazer esse efeito? A gente sempre tem tratamento, sempre existiu e existe tratamentos para isso. Mas o mais indicado sempre era a cirurgia plástica, para a gente ter um resultado mais efetivo. Tá, uma pele mais puxadinha mesmo. Uma pele mais puxadinha mesmo, com um tratamento para esta flacidez da pele. Tá. Que a gente tem que entender que a pele, ela vai caindo e vai formando os sulcos, que são as rugas. Então, quando a pessoa pensa nisso, ela vai para a cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica é a recuperação, é um procedimento cirúrgico, a anestesia, o pós-operatório e o medo do quê? De não ficar bacana e não ter como reverter. Neste caso, a gente consegue reverter. Pois é, através de vários estudos, vários códigos que a gente tem hoje em dia, códigos médicos, a gente tem um produto que é um produto muito usado, muito antigo, que é o ácido hialurônico, que é um produto injetável, feito por dermatologistas. Vou colocar minha mão aqui. Ui! Isso é sorte. Foi, não quebrou. Quebra igual no casamento do grego, quebra tudo, no de judeu também, não é verdade? Isso é sorte. Desculpa, não caiu em nada. Tem problema, Amar, ficar assim? Pega um paninho, deixa eu mostrar pra ele. Perdão, gente, eu fiquei focada. A gente tá empolgada, Carol. Não, gente. Depois que a Ana Maria mostrou ontem a mosca na cume, você viu? Não vi. Isso aqui é fichinha, então tá bom, já foi. Aqui, ó, esse é o ácido hialurônico. Eu tô colocando a mão porque, olha, é transparente pra vocês visualizarem melhor. Antes de você explicar o que é o ácido hialurônico, eu queria te fazer uma pergunta. Embora vocês já usem isso na medicina, enfim, na dermatologia há muitos anos, por que hoje, então, a gente tem essa clareza que a gente pode corrigir imperfeições através desse ácido? Sempre existiu uma clareza em relação aos pontos de aplicação de ácido hialurônico. Tá. Porém, tudo na medicina a gente vai evoluindo, vai aprendendo a novos pontos de aplicação. Tá. Então, assim, antigamente o paciente chegava com queixa, por exemplo, de uma ruguinha, a gente preenchia o local dessa ruga. Tá. Porém, hoje a gente consegue, com esse produto, que é muito conhecido não só na dermatologia, ele é usado na ortopedia, ele é usado na oftalmologia. O ácido hialurônico? Sim, porque ele é, na verdade, um composto que a gente já tem no nosso organismo. Tá. Ele é estéril, é derivado de uma proteína, então ele é uma grande proteína. Sabia. Isso, então assim, ele é um produto que ele é usado há muitos anos. Na dermatologia a gente usou no intuito de volumizar, corrigir rugas, melhorar a qualidade da pele, porque como ele é uma substância química que a gente chama higroscópica, ele puxa a água para perto dele. Então a pele também se hidrata. Que legal. Então tem vários benefícios. E ele é reconhecido pelo nosso organismo. Ele é reconhecido porque a gente tem o ácido hialurônico, que é produzido, colágeno, que isso que dá o fofinho, o colágeno da nossa pele. Que legal. E quando a gente vai perdendo ele com o passar do tempo, a gente vai repondo através de um produto sintético. Então a gente já viu o que é, como é, agora a gente vai para um Ilustra, que a gente vai explicar um pouquinho mais os pontos, porque se a gente está falando de correção aí, de imperfeições, aqui pode ser o mais comum, mas vocês vão se surpreender, tem um monte de lugar no rosto que a gente consegue aplicar. Vamos colocar o vídeo na tela então? Doutora, você pode explicar pra gente, aí mostra a ação do produto, né? Pois é, aqui é a pele, no caso uma ruga, né? Tá.
Aqui a camada superficial, onde eu vejo, onde eu visualizo, né, essa região. E daí a gente consegue, através dessa molécula de ácido hialurônico, injetar o produto dentro da pele. E o que ele vai fazer? Na maioria das vezes, a principal função de um ácido hialurônico é fazer volumização, ou seja, preencher esse espaço, por isso o nome de preenchimento. Certo. E tem que diferenciar muito bem de toxina. Toxina é derivado de uma bactéria para a gente poder fazer a paralisação. O preenchimento eu sirvo para preencher uma região que eu preciso, seja ela ruga, seja ela uma imperfeição, seja uma covinha que eu não gosto, seja um sorriso assimétrico. Até olheiras, por exemplo? Até olheiras, principalmente. Olha que então, legal. assim, o ácido hialurônico, ele não pode ser aplicado na pele, porque ele não vai penetrar. Ele não será absorvido, porque é uma molécula muito gordinha. É muito grande, então eu não consigo absorver. Por esse motivo, eu tenho que colocar ele através de um procedimento que é uma seringa, que é um procedimento invasivo. Entendi. Quando eu coloco ele aqui, essa ilustração está mostrando que eu vou levantar a região da ruga. Olha que legal. Isso é a principal função dele. Então não adianta ter um produto que tem na sua composição ácido hialurônico e ele for de uso na pele, ele não preenche. Não, para preenchimento não. Porém, existem alguns hidratantes, como eu falei, ele puxa água, ele é hidratante, entendi. que compõe ácido hialurônico. Mas aí ele é cortado em micropartículas para que ele tenha esse efeito hidratante na pele. Entendi. Doutora, vamos voltar de um ponto importante. Você já quer fazer uma perguntinha, Má? Vamos colocar uma... Daqui a pouco a gente vai mostrar os pontos, então. Perguntinha da Alene, obrigada. As marcas de acne podem ser reduzidas com o uso de ácidos e cremes indicados no tratamento de cicatrizes? A gente falou de cicatrizes num outro momento. O ácido hialurônico também pode fazer aí esse papel? É uma ótima pergunta, Alene, porque assim, o ácido hialurônico, por ele fazer até esse efeito que a gente colocou no vídeo, né, de preenchimento, existem vários tipos de cicatrizes que podem ser usadas, o ácido hialurônico, para você elevar e diminuir aquela impressão da cicatriz de depressão. Então, assim, ela é considerada uma opção para o tratamento, sim, com o ácido hialurônico. Mas é claro que depende do tamanho da cicatriz e depende da qualidade dessa cicatriz, se ela tem essa depressão. Se é apenas uma lesão que você passa a mão e não sente essa depressão, aí o ácido hialurônico ele não vai ter um benefício tão importante. Entendi. Então, mas claro, tem que passar por uma consulta, mas pode ser uma opção. É uma opção. O que eu queria te perguntar é que a gente colocou aqui o nosso amigo, como é o nome dele mesmo, Cá? Siegfried, né? É uma coisa assim. Ele é muito bonitinho, olha lá, que belezinha. O melhor dele é o olho, né, Carol? O olho tá uma loucura, olha que... Ele tá assustado. Ele tá assustado, pagando mico aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ele tá aqui? Você quer fazer uma explicação dessa parte óssea, né? Porque eu acho o seguinte, eu acho que é importante a gente, eu pedi pra gente ter o esqueleto, porque com o passar do tempo, o que vai acontecendo pra gente ter essa flacidez? Não é só a perda do nosso produto, do colágeno, é claro que isso é muito importante, mas a gente vai tendo uma reestruturação dos nossos ossos da face, e eles vão tendo uma abertura maior dos forames. Então, eles vão tendo um alargamento. Então, eu vou tendo uma disposição com o passar do tempo maior do que comparado com uma criança. Que ela tem o rostinho mais juntinho, o osso, isso é uma base óssea. Entendi. Então, quando eu tenho minha base óssea certa, minha base óssea na idade correta, quando você é criança, de desenvolvimento, a pele segue ela. Então, a pele está lá em cima, com os pontos certos, e você não tem ruga. Então, você não tem a queda da pele junto com o alargamento da estrutura óssea. Entendi. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão tendo esse alargamento da estrutura óssea e você vai tendo a ter esta queda, você vai tendo ele vai apontando para frente, então você vai tendo um aumento da região do queixo, você vai tendo um aumento da região nasal, você vai perdendo um pouco a proeminência desse queixo, e com isso a pele o acompanha. Entendi. Então a pele vai acompanhando para poder tentar também suprir esta perda óssea.
Então, por esse motivo, através de vários estudos, várias pesquisas, a gente começou a entender que a gente precisa criar reestruturação, ou seja, sustentação. Tá. Então, são pontos característicos no rosto que a gente não vai preencher direto a ruga, que é uma opção também do ácido hialurônico. Porém, nesse caso, é claro que a gente tem que observar muito bem qual tipo de paciente que se beneficie com isso. Então, existem pontos estratégicos onde a gente aplica o ácido hialurônico, que ele vai fazer com que a pele volte. Então, você tem, é claro que não é uma resolução, dependendo do nível, mas isso, cada dia mais, é feito em pessoas mais novas, para que você corrija pequena essa alteração e seja preventivo. Era o que eu ia te perguntar, pode ser preventivo. É preventivo. Então, assim, se a gente for comparar o rosto da mãe e da filha, eu olho para a mãe e vejo que a mãe já tem um alargamento, tem uma bolsa embaixo dos olhos, tem um sulco nasolabial importante. Eu olho para a filha, eu trato a filha prevenindo e ela não vai evoluir para um procedimento cirúrgico. Olha só que legal isso. Aí assim, aí a mãe, por exemplo, não pode fazer? Pode sim, porém eu vou ter que gastar um pouco mais de tempo, eu vou ter uma limitação no procedimento dela. Então ele é tratamento, ele é preventivo assim como a toxina botulínica também. Sim, com certeza. Melhorando. Muito bem a posição, o lembrete, porque a toxina, ela faz a paralisação e evita a formação da ruga. Porque o que falam muito da toxina, inclusive eu vou deixar isso de pergunta então, tá, Má? A gente está falando do preenchimento, eu vou pedir até para colocar uma imagem que tem pontinhos, os pontos que a gente aplica. A gente já vai programar aqui, tá aqui, a gente já vai mostrar tudo isso. Mas o que chama atenção na toxina botulínica, agora fugindo um pouquinho do preenchimento e indo um pouco para a toxina, que também é importante, que as pessoas têm um certo receio em começar muito jovens, pensando até na parte da prevenção, com medo de duas coisas que eu quero que você me conte. O corpo criar aí uma resistência e depois não fazer mais efeito ao longo da vida, se você fizer com frequência, e ter aí uma aparência de levei um susto como o nosso amigo, porque o negócio puxou tanto, tal. Você fala, uau, o que foi feito aí? Levei um susto. Vamos colocar a perguntinha do público, Má? Doutora, já responde a mim, então. Vamos colocar a perguntinha do público agora. Meu diretor manda. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela? Foi. Daniela, um beijo pra você. É possível clarear manchas senis no rosto apenas com cosméticos? Então, a Dani já foi pra manchas. Não tem problema, viu, gente? Quando a gente fala de uma coisa, a gente gosta de abrir o assunto pra falar de outras. E aí? É difícil. Eu tava imaginando que você ia dizer isso. As manchas senis, elas são causadas pela exposição ao sol, né? Então, e essa luzinha também, né? Também, que ela tem ultravioleta do tipo A que mancha. Nossas amigas aqui. Por isso que a gente tá cheio de protetor, né? Não, eu passo também. Sim. Aí, assim, tem como clarear? Eu acho que sempre ajuda. As manchas senis, o uso de um creme em casa é essencial. O uso de creme protetor solar. E o laser, ele vai intensificar essa resposta. Tá. Então, às vezes, tem aquela manchinha que, eu uso creme há quantos anos e não melhora. O laser vai ajudar. Então, não é uma verdade, assim, é uma verdade, você vai clarear. Porém, depende muito da sua expectativa, o quanto você quer clarear. Para ter uma resposta muito efetiva, é fazer tecnologias de laser. Porém, fez o laser e depois vai para o sol, a mancha volta igual. Então, o problema é o sol. O problema é o sol. Não tem jeito, né? E a gente tem que evitar. E nesse país tropical, tem que ter aí até no verão, né? Até no hoje inverno, sério, então, hoje meu look, essa sandália, já é coleção de verão do pessoal da Visano Maravilhosa. Olha isso aqui, que legal. É linda, hein, Carol? Olha só que linda. Pois deve verão. Ser super confortável. Super. Só que, gente, nós estamos no inverno. Aí, mas eles já mandaram a coleção de verão porque nós estamos com calor de novo. Certeza. Uma loucura isso. Eu imagino pra vocês, dermatologistas, devem ficar piradinhos, né? Porque a gente opta por essa época do ano pra fazer os procedimentos, como, por exemplo, um laser, para as manchinhas, que ela não pode estar bronzeada. Aí o paciente chega no consultório com calor. Como que eu vou fazer? Então é complicado. Entendi. Então vamos fazer o seguinte, a gente já respondeu mancha, agora vamos falar um pouquinho da toxina, que eu deixei essas duas perguntas para a doutora, porque eu acho que a gente não pode ter medo dos procedimentos, mas a gente tem que estar bem informado para poder decidir. Toxina botulínica é preventiva, ok. Ok. Vicia?
Como é que a gente... Vicia porque a gente se vê mais bonita. Então vicia, você quer estar sempre com ela. É quando você faz assim, eu tenho várias pacientes que falam, nunca fiz. Quando você faz a primeira vez, já ouvi dizer que aí você quer fazer sempre. É verdade, porque o efeito dela é bacana. É bacana. Então quando você faz mais suave, que você movimenta, você tem aquela expressão mantida, não tem por que não fazer. Tá. E você fica com uma cara mais relaxada, você tá voltando de férias sempre. É verdade. Então é bom fazer. Boa. Agora, assim, o viciário depende de cada um. Mas perde efeito? Exagerado? O que acontece? Com o passar do tempo, por ela ser uma toxina, você pode criar anticorpos contra ela. Tá. Mas você não vai perder o efeito. Não vai perder o efeito de uma toxina. Porém, o que vai acontecer? Ela vai durar menos tempo. Ao invés de durar, por exemplo, 6 meses, ela pode durar 4 a 5 meses. Entendi. Entendeu? Então você pode diminuir o intervalo entre as aplicações. Tá. Mas ela não vai deixar de fazer efeito. Existem vários tipos de toxina, toxina A, toxina do tipo B. Então o que as pessoas podem tentar fazer é optar pela troca dessa toxina. Tá, mas eu já ouvi dizer que a A é a melhor. É a melhor, né? Enfim, é por isso que tem diferença de preço. Que se eu vi num lugar que não sei quanto, custa tanto, e eu vi com outro médico tanto. Eu acho que isso é uma questão importante. Tomem cuidado, porque pode ser um outro tipo de toxina. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente tem mais respaldo científico é com a toxina botulínica do tipo A. Certo. Aqui, por exemplo, eu utilizo e que a maioria das pessoas utilizam. Porém, existem situações em que a gente precisa usar um outro tipo. E a gente tem disponível. Porém, os estudos maiores estão entre toxina botulínica do tipo A. Perfeito, perfeito. Agora... passando tudo isso, não quer dizer que se a pessoa fizer bonitinho e a pele não viciar, enfim, vai ter o efeito como você falou. O que muda esse lance de parecer que levou um susto e que tá toda puxada é aí o toque de quem tá fazendo a aplicação. É isso que faz a diferença? Eu acho que são várias situações. O produto que você tá usando, o toque de quem... a maneira dessa utilização e a quantidade. Então, eu tenho vários pacientes que falam, não quero ficar paralisada. E hoje em dia a gente não faz mais isso, porque é falso, é uma coisa muito artificial. E não é legal, a pessoa não vai se sentir bem. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, vir, é claro, a queixa do paciente. Tá. Mas hoje em dia, não fazer um tratamento apenas localizado, e sim um tratamento global. Então, por exemplo, aqui nessa foto, a gente consegue ver que a gente tenha essas ruguinhas, essa ruguinha entre as sobrancelhas, que é uma das principais queixas, essa ruguinha, que é o pé de galinha, e aqui que a gente tem tanto a marionete quanto o bigode chinês. Certo. Então, são as principais rugas e as principais queixas num consultório na parte de estética. A gente pode cuidar de tudo isso com toxina e com ácido hialurônico? Sim, a gente pode fazer um tratamento combinado com toxina e ácido hialurônico. A toxina vai ter o efeito de paralisar. Então, você não vai ter mais a formação de uma ruga, se esta ruga for em um nível leve. Tá. Se eu tiver uma ruga mais profunda, mesmo com a toxina, eu ainda vou identificar ela, mesmo sem movimentação, certo? Então, assim, tem regiões específicas que eu vou conseguir aplicar a toxina, região superior, nos pés de galinha, até na região inferior, como também no pescoço. Entendi. Porém, ela tem um limite de ação, que é a paralisação. Quando eu vejo a paciente, depois de um procedimento de toxina, ela vai estar paralisada, porém a ruga vai estar presente. Entendi. Então, quando eu tenho presença ainda da ruga, eu posso utilizar o ácido hialurônico para preencher a ruga ou aquela outra opção, que hoje em dia a gente está utilizando muito mais, que são pontos estratégicos, que, por exemplo, se eu aplico nesta região, eu vou melhorar tanto aqui o sulco quanto a região dos pés de galinha, porque eu vou puxar a pele. Doutora, antes de colocar a perguntinha do público, vamos então para essa técnica que você estava explicando, que aqui a gente tem pontos então estratégicos, é isso? Nessa foto a gente consegue ver pontos que são usados normalmente. Tá. Para aplicação. Entendi. Normalmente. Então, assim, por exemplo, a pessoa se queixa, a paciente se queixa da região da olheira, que tem uma depressão e que incomoda, porque na foto, por exemplo, sai muito escura e a maquiagem não cobre. Então, existe a técnica para você preencher esta região com ácido hialurônico, que é o mesmo produto.
O bigode chinês, que é uma queixa muito frequente, porque você tem essa marquinha. Sim. E você consegue preencher esta região. A região dos lábios também, quando você vai perdendo um pouco da gordura e dá uma volumizada, com cuidado, é claro. Tá. E são pontos onde você vai estrategicamente na queixa, na ruga. Tá. Essa outra técnica que você está dizendo, você pode ir em outros pontos e você consegue cuidar desses mesmo, não aplicando aqui. Poucos pontos e com um produto que é o ácido hialurônico. Aí tem uma diferença importante, Carol. É o mesmo ácido hialurônico. Ai, quase que... Olha, hoje é o dia. É a varinha mágica. Ei, vai, tá viva a varinha? Ei, vai. Tá viva? Quase voou. Quase voou. Esse ácido hialurônico que a gente coloca aqui, ele tem uma densidade... Deixa eu mostrar na sua mão, Carol. Sim. Bem longe da água. Não, pode, dá licença. Bem longe da água. Em cima, faz tá. assim, por favor. Aqui, ó, meninas. Quando você... Tem que tirar a tampinha. Aí. Quando você coloca ele na mão... Um gelzinho. É um gelzinho, certo? Certo. Então, se eu mexo nele assim, tá vendo que ele é bem fluido? Sim. Tá? Esse é um produto que ele é colocado nessa região e ele é bem moldável. Então, eu coloco ele nessas regiões estratégicas, que são as regiões clássicas. Então, ele vai fazer uma situação bem moldável, bem suave, com pouca quantidade. Tá. Certo? Certo. Esse outro... Qual que é a diferença? Existem ácidos hialurônicos de diferentes densidades. Então, eu tenho um ácido hialurônico mais suave, que é esse que a gente tem contato, que é um gelzinho. Você pode passar a mão, Carol, é um gelzinho. Ai, que legal. Tá vendo? Ele espalha bem. E tem uns que são... E tem uns outros que eles têm a concentração mais densa. Então, quando eu ponho ele na mão dessa maneira, e eu faço até assim, ele nem se desloca. Com a bolinha mesmo, fica uma fixa. Bolinha fixa. Tá. Posso então, passar nas duas, né? Pode passar. Aproveita, passa uma, passa Quem outra. Quem sabe absorve. Não é? Quem sabe Quem tem um sabe? efeitinho básico. Mas, doutor, então é isso que vai comandar a técnica. A diferença. Então, assim... Se eu acho que a paciente não tem necessidade de aplicar em outros pontos, eu uso um ácido hialurônico mais suave. Então, ele vai fazer o efeito de preencher, porém, ele não vai ter um efeito para poder... na flacidez, mas ele é um efeito de tratamento e preenchimento do suco. É isso que, então, talvez a gente leve um susto e modifique o rostinho das pessoas, que você olha e fala assim, o que essa pessoa fez? Ela está toda puxada, toda preenchida, não sei o que lá. O profissional que aplicou não utilizou a textura correta, a densidade correta de ácido hialurônico para a técnica e para o local. A gente pode pensar assim, porém, a gente tem que pensar o seguinte, se eu aplico esse ácido hialurônico nesta região, ele tem uma durabilidade de, em média, 10 meses. Tá. Todo ano eu vou ter que ficar repondo essa quantidade. Com o passar do tempo, você vai tendo talvez uma modificação, porque você está colocando produtos ao passar do tempo. Quando a gente utiliza um ácido hialurônico de uma densidade maior e está tratando pontos estratégicos, eu não vou volumizar. E pelo contrário, a gente não está muito nas maquiagens fazendo pontos de luz, por exemplo, iluminando as áreas onde a gente quer, escondendo as áreas para afinar o rosto. Sim. Essa técnica onde você faz isso é para poder dar visualização para esses pontos de luz e sem volumizar. Que legal, e dura mais. Pois é, ele tem uma duração em média de 1 ano e meio. Olha que legal. E vamos supor, o paciente chega e fala, ai doutora, eu não gostei. E aí, se der errado assim, com esse procedimento, a gente tem um produto chamado hialuronidase, que é uma enzima que destrói esse produto. Então, eu vou no processo, o paciente não ficou feliz. Existe, às vezes a paciente... a gente viu o caso da Anitta. Sim, ela não gostou. Ela não gostou, porque ficou muito. Ela pode ter feito isso para reverter? Pode ter feito. Eu não sei qual foi o produto, eu não sei qual foi a técnica para poder afirmar. Mas é uma maneira que nós temos no consultório de retirar. Entendi. Agora, voltando ao início, com a cirurgia plástica a gente não consegue, né, Carol? É verdade, eu não sabia que era reversível. É reversível, então você aplica... Não ficou... Não gostei, não ficou do jeito que eu queria voltar ao estado normal, a gente tem como conseguir, a gente tem como ter acesso a esse produto através de um outro produto que destrói esse ácido hialurônico. Gente, isso é fantástico, sem medo de ser feliz. Ou não gostei? Da ano que vem acho que agora eu vou partir pro negócio.
Eu tô há um tempo já, porque gente, eu sou toda marcada porque eu tô rindo o tempo todo mesmo. Pergunta pros meninos. Eu falo o tempo todo, eu tô rindo o tempo todo. Eu acho que dormindo também é assim. Dormindo. Não tem como. A pessoa tem a marca disso mesmo. E não é de engordar só, emagrecer e flacidez, né? Não. Ficar fazendo caras e bocas também marcam o rosto. E eu não sabia dessa parte. Agora eu acho que, doutora, que grande notícia. Tá vendo, menina? Sem medo de ser feliz. Sem medo. Só posso te tem agradecer. Um problema. O vício, né? Na toxina. Porque vai ficar muito bom. A gente vai ficar querendo fazer, mas é boa prevenção, Carol. Eu acho que o importante é prevenção, é saúde, né? É verdade. E parabéns. Olha, sempre, doutora Carla Bortolotto, sempre que vem ao programa, dermatologista, dá grandes dicas. Essa, então, é uma técnica específica. Ela contou a diferença dos ácidos. Então, para quem achou que já tinha visto essa pauta, não. Essa pauta foi realmente diferente, com muitas informações novas. Só posso agradecê-la sempre. Obrigada, sempre terá Carol. lugar no Você Bonita. Obrigada, um prazer, sempre viu? Um prazer.